Depois de alguns dias sem entrar em campo pela Champions League, finalmente nessa terça-feira o Barcelona volta às atenções do continente europeu para disputar mais uma partida extremamente importante, e dessa vez jogando longe dos seus domínios, enfrentando o Chelsea, um adversário tradicional da Inglaterra que sempre costuma dificultar a vida de qualquer equipe, especialmente quando atua em casa, e por isso essa partida ganha ainda mais relevância para o momento atual do nosso clube. Só que antes de falarmos sobre a escalação, sobre os jogadores que retornam de lesão e sobre toda a preparação para esse duelo tão esperado, precisamos comentar uma situação urgente que envolve diretamente o Barcelona e que está causando um clima de revolta entre os torcedores, porque nos últimos dias surgiu mais uma polêmica pesada que acaba respingando no clube catalão e que de certa forma influencia o ambiente, mexe com a confiança dos torcedores e até mesmo com o foco dos jogadores. Então, fica comigo até o final porque eu vou te contar tudo, tanto sobre essa confusão que estourou recentemente quanto sobre as novidades sobre a Champions. Depois da vitória do Barcelona diante do Athletic Bilbao, o time catalão assumiu temporariamente a liderança da La Liga e ficou apenas aguardando o resultado da partida do Real Madrid para finalmente saber se terminaria a rodada na primeira colocação, e claro, o Barcelona estava completamente na torcida para que o Real Madrid tropeçasse, porque somente assim o clube culé conseguiria se manter na liderança. E foi exatamente isso que começou a tomar forma quando o Real Madrid entrou em campo contra o Elche nesse domingo em uma partida que rapidamente se transformou em um verdadeiro festival de polêmicas, decisões questionáveis e lances que deixaram todo mundo indignado. A verdade é que o Elche jogou muito, foi superior em vários momentos e merecia sair com a vitória, mas mais uma vez tivemos situações que beneficiaram o clube de Madrid, e isso acabou gerando uma grande discussão. Houve assistência dada com o braço, houve gol validado mesmo com dúvidas claras, e até jogador do Elche sangrando após um lance que sequer foi revisado de forma adequada, e mesmo com tudo isso e com o Elche fazendo uma partida muito acima do esperado, o Real Madrid conseguiu arrancar um empate em 2-2, resultado suficiente para voltar à liderança com um ponto de vantagem sobre o Barcelona. O mais irônico é que exatamente nas últimas horas o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, apareceu para afirmar que o Barcelona estaria sendo beneficiado pela arbitragem, algo completamente oposto ao que vimos nas últimas partidas e que deixa qualquer torcedor culé incrédulo, porque justamente o clube que mais acumulou situações favoráveis dentro de campo, principalmente em jogos decisivos, vem agora tentar inverter a narrativa. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Real Madrid foi beneficiado nesse empate contra o Elche ou acredita que foi apenas coincidência? Me conta aqui nos comentários porque isso com certeza vai gerar muita discussão. Agora voltando a falar sobre a Champions League e sobre a partida importantíssima contra o Chelsea nessa terça-feira, temos notícias muito positivas envolvendo o nosso ataque, porque um dos jogadores mais decisivos do Barcelona nesta temporada finalmente está de volta e poderá reforçar o time nesse jogo tão pesado. Estamos falando de Marcus Rashford, que foi ausência na última partida do clube porque estava com febre em decorrência de uma gripe forte, algo que impediu completamente sua presença em campo e deixou os torcedores preocupados, já que ele é o artilheiro do Barcelona na Champions até o momento. Mas felizmente a febre já passou, o jogador voltou aos treinos normalmente, está recuperado fisicamente, bem integrado ao elenco e totalmente disponível para ser relacionado por Hansi Flick. A presença dele é fundamental não apenas pelo aspecto técnico, mas também pela maneira como Rashford desequilibra partidas grandes, algo que pode fazer toda a diferença em um confronto eliminatório ou decisivo fora de casa. Essa notícia traz um alívio gigantesco para a torcida e para a comissão técnica, porque o time terá mais profundidade no ataque e mais opções estratégicas caso a partida exija variações de ritmo ou mudanças de posicionamento. Outra notícia importante envolve Alejandro Balde, que deixou muitos torcedores tensos depois de sua substituição na partida contra o Athletic Bilbao, mas que agora podemos dizer com tranquilidade que não há motivo para preocupação. A saída dele naquela partida não foi por lesão, e sim por pura precaução da equipe técnica, algo comum quando o jogador demonstra qualquer desconforto leve ou fadiga muscular. A boa notícia é que Balde está completamente bem, treinou normalmente e estará disponível para enfrentar o Chelsea, o que é excelente porque ele é peça fundamental tanto na construção ofensiva quanto na recomposição defensiva. O estilo de jogo dele, com velocidade, explosão e capacidade de quebrar linhas, é essencial especialmente em partidas fora de casa onde o time precisa alternar entre defender com solidez e atacar com rapidez pelos lados do campo, então ter Balde à disposição é um enorme reforço. Falando agora sobre Rafinha, mais uma notícia animadora chegou para o torcedor culé, porque o brasileiro voltou a entrar em campo no último jogo, ainda que por poucos minutos, e o mais importante é que ao final da partida foi confirmado que ele não sentiu nenhuma dor, nenhum incômodo e nenhuma limitação física, o que significa que ele finalmente está recuperado e apto para ser relacionado para a Champions.
É claro que ele ainda não está preparado para suportar 90 minutos em alta intensidade, então existe essa dúvida enorme sobre qual estratégia Hansi Flick vai adotar, colocar Rafinha como titular e substituí-lo no segundo tempo ou começar com ele no banco para usá-lo como arma importante na metade final do jogo. E é por isso que eu quero saber sua opinião. Você acha que Rafinha deve começar jogando, mesmo voltando de lesão, para dar mais profundidade ofensiva desde o início, ou acredita que ele deve entrar no segundo tempo para pegar o jogo mais aberto e decidir nos momentos finais? Deixe a sua opinião nos comentários porque esse é um ponto que divide bastante os torcedores. Agora chegamos a uma das notícias mais tristes dos últimos dias, e que certamente mexeu com o humor da torcida, porque infelizmente Pedri, que estava avançando muito bem no processo de recuperação, não estará disponível para o jogo contra o Chelsea. A expectativa inicial era de que ele pudesse retornar justamente nessa partida, criando ainda mais força no meio-campo do Barcelona, mas a verdade é que o departamento médico preferiu ser cauteloso, já que o jogador ainda não atingiu o nível ideal de condição física para enfrentar uma partida tão intensa. Hansi Flick concordou com essa avaliação e decidiu, juntamente com os médicos, que não vale a pena correr o risco de antecipar o retorno de um jogador tão importante e acabar agravando a lesão. A boa notícia é que se tudo continuar evoluindo bem, Pedri possivelmente estará disponível já na próxima partida, mas para esse confronto contra o Chelsea teremos que seguir sem ele. Outra preocupação que tomou conta da torcida do Barcelona nas últimas horas foi a confirmação do árbitro para essa partida, que será o esloveno Slavko Vini. E isso gerou um clima imediato de desconfiança entre os culés porque a última vez que ele apitou um jogo do Barcelona pela Champions League foi justamente aquela partida extremamente polêmica contra a Inter de Milão na fase de grupos da temporada 2022-2023, jogo em que o Barcelona acabou derrotado por 1-0 e que ficou marcado por decisões muito contestadas. Naquele confronto, Vini anulou um gol de Pedri por suposto toque de mão de Ansu Fati, mesmo com a jogada sendo interpretada de forma totalmente diferente pelos jogadores e pela torcida. E para piorar, nos minutos finais um pênalti claríssimo por mão de Dumfries dentro da área não foi marcado, deixando o técnico da época, Xavi, absolutamente revoltado e levando o Barcelona a registrar uma reclamação formal na UEFA. Desde então, uma boa parte da torcida passou a desconfiar do árbitro, e agora ele volta justamente para apitar um jogo decisivo fora de casa, o que cria um clima de tensão antes mesmo da bola rolar. Encerrando o vídeo, é importante lembrar que o Barcelona realmente precisa vencer esse jogo contra o Chelsea se quiser garantir uma vaga entre os 8 primeiros e conquistar a classificação direta para as oitavas de final, porque neste momento o clube catalão ocupa apenas a 11ª posição no grupo geral da Champions. Muita gente está confiante, acreditando que com o retorno de peças importantes o Barcelona tem tudo para fazer uma grande partida, mas também existe uma parte da torcida que está apreensiva, afinal jogar fora de casa nessa competição sempre é complicado e ainda mais contra um adversário tradicional como o Chelsea. Agora eu quero saber a sua opinião, quem você acha que vence essa partida? Chelsea ou Barcelona? E qual seu palpite para o placar final? Deixa aqui nos comentários porque eu quero ver quem vai acertar, e claro, te vejo no próximo vídeo.